Olá, eu sou o Padre Bernardo Maria e você está ouvindo uma reflexão sobre cultura católica. Hoje, dia 21 de agosto de 2022, o assunto é fome e sede espirituais. Caríssimos ouvintes, é bem fácil perceber que nesse período terrível e doloroso de nossa história, poucos se esforçam por promover o brilho da luz de Cristo em meio às trevas. Muitos se adaptaram à imobilidade geral, outros estão cansados, exaustos, desapontados, amargurados ou simplesmente entediados. Outros permanecem ativos e dedicados, mas acabam por agir mais em seu próprio nome do que no nome de Jesus Cristo. Isso, contudo, não nos parecerá assim tão estranho se tivermos suficiente clareza a respeito do que está à nossa volta, a respeito da sociedade moderna, com suas pressões enormes, exigências que aumentam e satisfações que diminuem. Como continuar cheios de vitalidade criativa, de zelo pela palavra de Deus, de desejo de servir e de motivação para inspirar nossos grupos de fiéis, quase sempre entorpecidos? Onde devemos procurar alimento e força? O que podemos fazer para aliviar nossa fome e sede espirituais? Na antiguidade, os monges cristãos buscavam o deserto como nova forma de martírio, do grego martyrion, que significa testemunha. O célebre abade Arsênio, um romano bem educado da classe senatorial, que viveu na corte do imperador Teodósio, ao rezar a Deus, pedindo que o guiasse no caminho da salvação, ouviu uma voz que lhe disse: Arsênio, foge, fica em silêncio e reza sempre, pois essas são as fontes da pureza. As expressões foge, fica em silêncio e reza são um resumo da espiritualidade do deserto. Indicam os três meios de impedir que o mundo nos molde à sua imagem e são, por isso, três caminhos para a vida espiritual cristã ordenada para a conversão pessoal. A conversão é, efetivamente, obra de toda uma vida. Converter-se é um processo que requer persistência. Converter-se requer uma espécie de fuga, afastar-se de todas as coisas fúteis e tóxicas que nos mantêm prisioneiros, para então nos voltarmos para Deus. Mas do que devemos nos afastar? E onde Deus espera por nós? Quando Deus, cheio de compaixão, quis arrebatar o seu povo da violência, da escravidão e da miséria para tirá-lo do Egito, não foi para tornar a vida confortável e despreocupada, mas para conduzi-lo ao deserto, a fim de que ele fizesse uma experiência de pobreza, de privação, de renúncia, de solidão, de silêncio, de luta contra si mesmos e contra o diabo, que nos torna escravos do mundo, do dinheiro e dos prazeres. É precisamente na pobreza, na privação e no silêncio que aprendemos a estar atentos a Deus e que descobrimos ter necessidade dele. O deserto, revolvendo o interior do homem pelo vazio, a sede e o silêncio, preparam-no para escutar Deus e sua lei. O deserto é o lugar excelente, distante do atordoamento dos meios de comunicação e de informação, onde se pode viver uma profunda experiência mística de reencontro com Deus, que nos transforma e transfigura. No fundo de cada um de nós há um desejo mais ou menos consciente de fugir desse turbilhão interminável de aparências vazias e decepcionantes em que vivemos. O deserto é a natureza virgem, tal qual Deus a criou, apta a manifestar aquele que a fez. O deserto retira dos sentidos e das paixões a multiplicidade de satisfações que os contaminam.
e as impressões que cegam e prendem. A crueza do deserto depura e separa. Seu silêncio isola do mundo exterior e não fornece à alma mais do que a uniformidade dos ciclos da natureza e a regularidade da vida que foi traçada. Obriga-nos a entrar em nosso mundo interior, do qual estamos em busca. O deserto é um lugar de sofrimento, de provação, de luta e de purificação, onde Deus nos faz peregrinar, conhecer a fundo o nosso coração, provando-o como ouro no cadinho. Toda a vida cristã séria comporta essa etapa decisiva em seu itinerário espiritual. Se, seguindo Abraão, Moisés, os profetas e o povo escolhido, aceitarmos entrar no deserto, morreremos ali para nós mesmos, para ressuscitarmos mais vivos, portadores dos frutos do Espírito Santo. Na Bíblia, esse lugar árido é também um espaço sagrado, onde nos é dado experimentar a fidelidade divina, a ternura benevolente de sua providência, que vela sobre nós e nos protege. Quando estamos no meio de tentações, quando experimentamos que não somos melhores do que aqueles que nos antecederam e que nos sentamos esmagados pelo peso de nossos pecados e de nossas muitas infidelidades, quando estamos desencorajados, no limite de nossas forças, em nossa caminhada penosa e difícil em direção à santidade, quando os esforços de conversão e nossa luta para nos conformarmos a Cristo parecem estéreis e não modificam em nada nossa mediocridade humana e espiritual, o que fazer? Onde buscar alívio? Segundo Elias, temos que atravessar o deserto para chegar à montanha da aliança que estabeleceremos com Deus. Para salvaguardar essa aliança e restabelecer a pureza da fé, Elias marchou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. Se dizes é o suficiente, adverte Santo Agostinho, estás perdido. Almeja sempre mais. Progride constantemente. Progride sempre. Não fica em um lugar, não dá passo para trás, não te desvia, diz o santo. Todo esforço para saciar nossa fome e nossa sede espirituais será em vão sem o cultivo da fé em nosso interior. A fé é tão necessária para a vida interior quanto a luz para a vida na terra. Não deixamos de possuir o sentido da visão porque chegou a noite, mas não podemos ver porque nos falta a luz do sol. Somente o dom da fé, privilégio maravilhoso, permite o acesso a Deus com alguma nebulosidade, é certo, mas com a plena certeza da verdade. Como nos diz São Bernardo de Claraval, a fé é como uma pré-degustação voluntária e certa de uma verdade ainda não manifesta. Obrigado por terem me escutado. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe vocês e salve Maria.